sobre uma passagem muito lida na Bíblia, muito comentada, se ouve muito em casamentos. Mas vamos ver algumas coisas que nos diz essa palavra. Está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 e no versículo 23 e 24. É assim, ó. Deus tirou uma costela de Adão, depois de ter formado o Adão, o homem do barro. Ele tomou uma costela e formou a mulher. Então, depois, trouxe-a e entregou a Adão. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi formada. Portanto, diz Deus, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que o Senhor quer nos dizer com isso? Deixarão seu pai e sua mãe, apegar-se-ão um ao outro e serão uma só carne. Isso é muito importante, é muito amplo, é muito interessante. Esta lei de Deus formou o homem para ser com a sua mulher uma só carne. Isso significa o quê? Não há divisão. Não pode haver divisão, não pode ser separado, não pode. São uma só carne. E como se torna uma só carne? Na submissão. Aí as mulheres se arrepiam. Ah, Deus disse que a mulher tem que ser submissa ao homem. Submissão não significa ter um cabresto. Não significa estar sobre um jugo. Submissão é respeitar, é compreender. Por quê? Homem e mulher são diferentes. E o que o homem entende de amor é uma mulher que lhe é submissa, que lhe é sujeita. Uma mulher que lhe entende, que respeita e que respeita-o como cabeça do lar. Mas hoje em dia as mulheres querem ser cabeça do lar, e isso não é assim que Deus criou. Tudo tem que ter uma conformidade, tem que entrar num acordo. Uma mulher ser sujeita a um homem não significa que essa mulher está fazendo o almoço. Este homem pode estar sentado com as pernas para cima numa cadeira do papai, não pode ajudá-la a pôr a mesa, não pode ajudá-la cuidando da panela enquanto ela faz outra coisa, não pode passar uma vassoura, né? Tem essas pequenas coisas que os homens mais antigos, machistas, que foram criados assim, né, que a mulher é para servir. A mulher serve, mas a mulher serve com amor. A mulher serve com prazer. Não sobre uma obrigação, sobre um jugo. E é isso que a gente quer muito, né? Que os homens entendam e as mulheres entendam. A gente já ouviu falar tantas vezes, é tão comentado, a diferença entre homem e mulher, o jeito de um pensar, de outro pensar, o jeito de cada um entender a mesma coisa de forma diferente. Só que as mulheres de hoje, eu já falo das mais novas, né? Elas não querem se submeter a nada, elas não querem perder o seu espaço em nada. E eu acredito, eu ia dizer eu acho, mas eu acredito
que para que tenhamos um bom relacionamento, para que tenhamos um casamento duradouro, para que tenhamos filhos felizes em casa com o papai e com a mamãe junto, a gente tem que começar, porque a mulher não é mais inteligente que o homem, mas a mulher é mais perceptiva. Ela tem umas qualidades diferentes que Deus deu a ela, né? Então, o homem tem um raciocínio mais lógico, a mulher é mais emocional, mais, né, mais perspicaz nas coisas, né? Então, a gente vê que tem que haver um relacionamento estruturado, com uma boa base. E como é que se faz isso? Para que nós queremos uma boa base no casamento? Porque o casamento inclui filhos. Nós não somos sós. Em alguns anos de casamento e às vezes em alguns meses já vem o filho. E nós temos que estruturar a nossa vida, a nossa família, olhando para esse filho. As pessoas não podem pensar só em si. As pessoas não podem buscar só o que lhe apraz, só o que lhe agrada. E hoje em dia eu vejo, eu tenho conversado com muitas pessoas. Amados, eu resolvi trazer isso, eu já dei muitas pinceladas em outras ocasiões sobre casamento, sobre relacionamento, mas eu tenho conversado com pessoas com relacionamentos em estado, olha, de caos. Tenho visto famílias completamente desestruturadas, cada um pensando em si, as pessoas criam raiva um dos outros, que eu não consigo entender isso, como é que num lar as pessoas podem, né, enojar-se a ponto de enraivar-se do outro, e aí as pessoas ficam cegas, e as pessoas brigam, e cada um só enxerga o seu lado, a sua razão, a sua motivação. Quando Deus fala na Bíblia sobre amor, ele pinta o amor como uma coisa muito linda. O amor não é egoísta. Só aí já diz tudo. O amor não é egoísta. Então eu não posso pensar só em mim. E o amor que eu tenho por aquela pessoa? Eu vejo assim, ó, vão se casar, é aquela festa, como se o casamento em si fosse a festa. É planos, projetos em cima daquela festa, é fotos, é filmagem, é viagem, é maravilhoso isso. Mas quando vão casar-se, tem que pensar no amanhã, no depois. A lua de mel é curta, é uma semana, se é muito abonado, é um mês. Mas aí volta-se para a realidade. E nessa realidade é que é o nosso dia a dia. É que temos que viver um pensando no bem-estar do outro e os dois pensando no bem-estar dos filhos. Os casamentos jovens hoje, eu vejo as pessoas não pensarem nos filhos. Não porque eu não estou de acordo, porque eu não gosto, porque eu não quero, porque não está me fazendo bem, porque eu tenho que viver. Eu não estou vivendo. Amado, tem filhos, tem essas pessoinhas maravilhosas que dependem de nós, de uma boa formação, que depois sofrem as consequências de um mau relacionamento dos pais. Essa criança fica dividida, essa criança fica desestruturada, por mais que você cuide, por mais que você acha que está dando o máximo para aquela criança não tem um norte, ela não tem um porto seguro.
Um pouco ela está com o pai e uma outra família, um pouco ela está com a mãe e uma outra família. E ela vai sentindo as famílias se estruturando de um lado e do outro, e ela vai se sentindo no meio só. É duro dizer isso, é duro ouvir também isso. O que já está feito não tem remédio, né? No sentido amplo da coisa, assim, dizer assim, já estão separados, já estão com outras famílias. Mas olhem para essas crianças e vejam ela diferente. Ah, não, mas ela é muito braba, ela é muito birrenta, ela é... Ele é um marginal, ele se tornou mal, ele é assim. Por quê? Que motivo teve essa criança para... Desde que idade essa criança vem passando, sofrendo com os problemas dos pais? Muitas vezes, queridos, os adultos não aguentam isso. Os adultos explodem. E as crianças, nós achamos que é criança, que tudo bem, elas podem aguentar. Você que está casada, eu já nem estou falando hoje aqui para aqueles que já se descasaram, que já se casaram de novo, que esse é um assunto, né? É difícil, tem um abacaxi para resolver, para descascar, e agora, com dificuldades aqui, dificuldades ali, vai descascando o abacaxi. Mas para esses que ainda estão casados e que estão cheios de mimimi no casamento, ai, porque ele me olha diferente, ai, porque ele demora, é porque ele não chega, é porque ele não faz, é porque ele não... Geralmente a mulher que... Me desculpem dizer isso, eu como mulher, sei bem, a mulher é que tem mais mimimi, que está sempre reclamando e murmurando de alguma coisa, queria que as coisas fossem do jeito que ela gostaria que fosse. Quando a gente se une a outra pessoa, sabe, olha o que Adão disse aqui sobre Eva. Esta agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. O que significa isso? É um pedaço de mim? É metade de mim? Se tornou uma comigo? É isso que ele quer dizer, né? Nós não somos duas partes, agora somos uma parte só, somos um inteiro. Éramos duas partes e nos tornamos um inteiro. É isso que Adão quer dizer. Então olha para a carne da tua carne, para o osso do teu osso. Porque se ela é carne da carne dele, ele é carne da carne dela, né? E vê, você anda tão desanimada, você anda tão entristecida, você quer fazer esse homem mudar. Ou essa mulher, se é o homem. Amado, tu quer mudança na tua casa? Começa em ti. Todo mundo enxerga o erro do outro, a necessidade de mudança do outro, o que não está bom no outro. Por que não se olhar? Por que não se perceber? Por que não se desnudar diante de Deus, diante de si mesmo, reconhecer os seus erros? Ainda essa semana eu falava com uma amiga, uma irmã, que ela me dizia: quando eu comecei a entender a palavra e comecei a entender que todas as dificuldades que eu estava passando na minha vida tinha muito a ver com o meu modo de agir, com o meu modo de pensar, com o que eu fazia, com os meus erros e não tanto os erros dos outros, eu comecei a mudar e comecei a ter uma nova vida. E isso aí é verdade, amados. Eu também sempre quis. Eu também sempre quis mudar tudo na minha volta. Eu queria redesenhar tudo. Eu achava que tudo estava feito errado.
Nada combinava comigo. Quando eu comecei a entender os meus erros, aonde eu fracassei, aonde eu estava errada, não, vamos mudar isso, sempre tem tempo. Vamos nos levantar, vamos nos pôr de pé. Ou melhor dizendo, a melhor forma é dobrar o joelho. Na presença de Deus, na assistência do Espírito Santo, e começar a me revela tudo que está errado em mim. O que eu tenho feito errado, eu quero mudar, porque isso é uma decisão. Amar é uma decisão, perdoar é uma decisão e mudar é uma decisão. Não é fácil, ninguém de um dia para o outro muda. Não é como chover de noite e amanhecer com sol. Não. Eu quero mudar e vou mudar, e essa decisão tem que ser firme. Aí começo a pedir assistência para aquele que vê, ouve, sabe todas as coisas, o Espírito Santo de Deus, que é o único Espírito que pode nos ajudar. E começamos a pedir ajuda. E o Espírito Santo começa a nos revelar. Não é assim, amado, vai chegar para vocês falando como eu estou falando. Vai fazer você entender, vai abrir a sua mente, abrir os seus olhos espirituais, você vai começar a entender. Aí você diz assim, não, mas o meu marido é muito grosso. Como é que você trata ele? Da mesma forma que você trata o seu marido a trata. Da mesma forma, não tem diferença. Não tem diferença, não. Você o trata com delicadeza, você o trata com respeito, você o trata com carinho, e assim é a mulher. O marido é carinhoso, chega com um sorrisão no rosto, beija a mulher quando chega, beija os filhos. Entra na cozinha e tem aquela palavra agradável. Ai, que cheirinho bom que tá esse almoço. Oh, que mesa bem bonita. Sei lá, alguma coisa. Como você está linda. Como ficou boa a cor do seu cabelo. Tem marido que não nota. A mulher pinta de branco, a mulher é loira, a mulher é vermelha, a mulher pinta de preto. O marido não nota que o cabelo mudou. Né? Perceba a sua mulher, por favor. Agora é nos homens, né, que eu tô chegando. Perceba a sua mulher. Ela gosta, ela é romântica, as mulheres são sentimentais. Você chegar, mas eu chego do serviço atarefado, cansado. Ela também está cansada, ela também trabalhou, ela fez o alimento para a família, ela limpou a casa. Outras tantas, a maioria está trabalhando fora, chega junto com você, também cansada. Então perceba a sua mulher. Ela precisa de elogios. Porque ela é sensível e precisa dessa comunhão entre os dois, sem saber que aquele homem que ela ama, pelo qual ela se esforça, porque a que trabalha fora muitas vezes chega em casa, só tem tempo de tirar a blusa e botar um avental, uma coisa para não ficar com cheiro, amarra um paninho na cabeça para não ficar com o cheiro da fritura ou do molho, não é? Para poder fazer o alimento ali. E o marido chega cansado e se atira na cadeira. Aí ela já está com o chimarrãozinho pronto, né? Para ele tomar chimarrão. Aí diz para ela, quer um chimarrão? Ela não tem tempo, ela está correndo. Leva o chimarrão para ela. Faz parar um pouquinho. Toma esse chimarrãozinho. Enquanto ela toma o chimarrãozinho, mexa a panela. Lave uma louça, não tira pedaço. Ajudem-se. Vocês são uma só carne. Porque o amor é assim, o amor não é egoísta. Eu faço não porque eu tenho obrigação de fazer para ti, eu faço porque te amo. Vamos passar a usar esse princípio do faço porque te amo. Estou aqui contigo porque te amo, porque quero, porque é decisão minha estar contigo. Né?
dividir as nossas coisas. Um dia um pode estar um pouco mais chateado, mais deprimido, alguma coisa mais séria que acontece, ou no emprego, na rua, no trânsito, sei lá, né? Aí não chega aquela frase, já tu tá com essa cara, o que que houve? Não, gente, eu tô falando dos dois lados, um ou outro, né? Se a coisa tá ruim, tá vendo, ignora, faz que não vê, para não levar uma patada, vamos falar bem, claro, não menciona nada, fala de coisas, fala sutilmente de coisas bobas do dia a dia, oferece uma coisa que ele goste, né? Não traga problemas. Aí ele chega emburrado, tá emburrado. Eu já cheguei em casa, o fulaninho fez isso, a beltraninha fez aquilo. Ai, amontou o pobre homem de coisas, de queixas. Aí a pessoa fica mais irritada, mais enojada, a pessoa nem come direito. Eu acho que é um tempo de mudança, eu gosto muito de dizer isso, é um tempo de mudança. E nós temos que começar a mudar. Não dá para ser mais como as nossas avós. As nossas avós, as minhas avós, pelo menos, né? As bisavós de muitos que estão aí, não tinham certos direitos que nós temos hoje, não tinham certa liberdade. Os casais não tinham intimidade para conversar certas coisas. O marido resolvia tudo do seu jeito, a mulher só ficava sabendo quando as coisas estavam. Hoje não, hoje ele entendeu o que Deus diz, que a mulher é uma ajudadora idônea. Uma ajudadora está junto para ajudar. E os dois juntos constroem um lar de paz, os dois juntos querendo, se esforçando para isso. Constroem um lar de amor, principalmente tendo Jesus. Você sabe que os lares que estão em desordem é pela falta de Jesus nesse lar. As pessoas não oram, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não pedem socorro a quem lhes pode socorrer. Acreditam que na sua força, no seu jeitinho brasileiro, no seu joguinho de cintura, podem contornar as coisas e não podem. Isso é uma mentira, um engano, e nós não podemos entrar nessa. Não tem jogo de cintura que tenha força para contornar situações difíceis sem a ajuda de Deus. Então, queridos, a principal coisa é colocar o casamento, é colocar o relacionamento, é colocar a vida na presença de Deus. Pedir para Deus ajudar a construir. Para Deus trazer renovo para dentro desse lar. Que o marido sinta a sua responsabilidade, entenda a sua responsabilidade com o lar, com os filhos, porque a parte que o homem faz numa casa, a mulher não faz. E a parte que a mulher faz, o homem não faz. Eu vejo muito na televisão os homens vivendo sozinhos. Não, eu sou pai e mãe, eu faço, eu lavo, eu passo, eu cozinho. Tudo bem. Mas que falta o lado materno. Sempre vai faltar. Tem coisas que são uma mãe. Queridos, Deus não é ignorante, Deus não brinca. Deus estabeleceu pai e mãe porque Ele sabe da necessidade do pai e da mãe. Não fosse assim, Ele tinha feito todo mundo assexuado. Ninguém tem sexo, é que nem os anjos, né? Mas não. Deus criou esse casal e disse: multipliquem-se, encham a terra. Porque Ele sabia que só um homem e uma mulher juntos podem gerar filhos, né? Mas o amor, amados, num casamento,
tem que prevalecer. Chega de pensarem em si, só em si. É um tempo maravilhoso da gente pensar em conjunto, pensar em família. É um tempo maravilhoso da gente ver o que é o melhor para cada um. E o que é melhor para todos. Melhor dizendo, o que é melhor para todos. Aí, para viver para todos, para a família, algumas coisas eu tenho que deixar de lado. Algumas coisas eu tenho que rejeitar. Não é tudo que eu quero que eu vou ter. Ele, pelo lado dele, também vai ter que deixar muitas coisas. Mas aí vamos nos ajustando, vamos nos moldando. E os filhos são os que levam a melhor vantagem em tudo isso. Vivem num lar onde o pai e a mãe vivem em harmonia, onde o pai e a mãe trazem conforto espiritual para eles, onde eles se sentam seguros, onde eles entendem que aquilo que acontece no lar deles é o melhor, é o bom, é o correto. Não que sejamos perfeitos, todo mundo erra, né? Mas não são erros que atrapalhem o bom viver, a convivência. Nossos filhos amados estão precisando de bons exemplos. Os nossos filhos estão precisando de ter em casa o seu porto seguro. Os nossos filhos estão precisando crescer em segurança. Não é aquela casa onde o homem pensa, eu sou o dono, aqui sou eu que mando, eu sou o cabeça, então eu sou o chicote, eu sou... Não. Eu estou aqui, o homem tem que pensar isso, eu estou aqui para proteger. Eu estou aqui para fazer com que a comunhão aconteça. Eu estou aqui para que não falte a bênção nessa casa, para que não falte a proteção, para que não falte a alegria. Não é só o pão de cada dia, isso é necessário, é indispensável, todo lar tem que ter. Mas é o pão espiritual. É onde estão os homens, que às vezes as mulheres que carregam nos ombros o fardo de trazer para casa o pão espiritual, e os homens ignoram isso. Isso não é um bom exemplo para o filho, também para a filha, para os netos, para o convívio familiar. O pai tem que estar ali sendo o provedor material e espiritual, se ajudando. A mãe também provê o material e tem que prover o espiritual, mas é tudo um lar. Um lar não é uma casa. Uma casa são paredes de tijolos ou de madeira com uma cobertura. Isso é uma casa. Agora, um lar é muito mais que uma casa. Um lar reina o amor. Um lar busca a felicidade comum de todos. Quero dizer para você que é jovem, um casal jovem, e às vezes está assim, em grandes dificuldades, achando que as coisas não dão mais certo, achando que tudo está no fim. Eu quero te dizer que sempre é tempo de começar, recomeçar. Sempre é tempo de retomar o primeiro amor, que dê aquele amor do casamento.
da festa, da lua de mel, da igreja, de comes e bebes, e gasta em roupa, e convida padrinhos, e convida madrinhas, e damas, e aquela coisa toda. É isso o casamento? Foi isso um casamento para você? Não. Quando duas pessoas se unem, desculpa, seja por um casamento festivo, ou não, pode ser bem simples, fomos ali, casamos e tá. Nesse momento em que você disse sim, e que fez juras de na doença e né? E na saúde, na pobreza, na riqueza. Hoje eu acho que nem vale mais a pena dizer isso nos casamentos, porque tá tudo muito bem. Quando tá tudo muito bem, quando alguma coisa cria alguma dificuldade, o marido está desempregado, já a mulher começa a achar que está trabalhando para ele, que ele não quer trabalhar. Se a mulher está desempregada, também o marido está achando falta da sua contribuição e já reclama. Não, queridos. E principalmente para a mulher, eu quero dizer, tem que ser paciente. Deus fez a mulher com um toque extraordinário. Eu me alegro muito de ser mulher. Quando eu vejo, embora a responsabilidade que Deus tem dado para a mulher é muito grande, eu me alegro de ser mulher, poder contribuir no meu lar. Há 55 anos, agora dia 20 de setembro, faz 55 anos de casamento. Aí foi sempre assim lindo e perfeito? Claro que não. Como canta o Chitãozinho, entre tapas e beijo, claro que não, entre tapas, Deus o livre, né? Mas é assim, ó, coisas boas, coisas ruins, mas nunca ficamos de mal. Isso é uma coisa que tem que acontecer. Discutimos sobre alguma coisa, principalmente quando a gente tem filhos pequenos, e eu tenho 4 filhos, e quando pequenos era aquela zoeira, né? E a gente acaba discutindo, até por causa dos filhos, e uma discussão por uma outra coisa, por você. Mas diz a palavra de Deus que não se ponha o sol sobre a sua ira. Discutiram, se irritaram com alguma coisa durante o dia? Antes que o sol se ponha, é palavra de Deus. Conserte isso. Ah, não, porque ele é muito duro, ele não vai me pedir perdão. Não precisa, peça a você. Não, mas não fui eu que errei, não importa. Deus disse, se algum irmão tiver alguma coisa contra ti, Deus não aceita nem a oferta de quem não sabe ofertar perdão. Vai ali, peça perdão, entre em acordo, diz, não vamos mais brigar. Ele é amuado, ele é emburrado, ele é não sei o quê, ou ela é gritona, é braba. A mulher gritona, sabe o que Deus diz sobre a mulher gritona, briguenta, batedeira de boca? Que é mesmo que uma casa com goteira. Você já imaginou? Uma casa com goteira, pinga aqui, pinga ali, pim, 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 pim. Deus comparou a mulher, briguenta, resmungona. Coisa horrorosa, né? Então não seja uma casa com goteira. Seja mansa, seja suave. Tenha alegria de estar no seu lar. Cuide do seu esposo, mulher. Cuide da sua esposa, homem. Deus diz na sua palavra que a mulher deve ser submissa ao marido, mas que o homem deve amar essa mulher. Ele diz como Deus ama a igreja. Claro que é uma comparação grandiosa demais, né? Que o amor de Deus é infinito sobre a igreja. Mas o homem tem que amar essa mulher, reconhecer os seus defeitos e as suas qualidades. Nós não podemos moldar a outra pessoa do jeito que a gente quer. Não daria certo. Se fossem bem iguaizinhos os dois, não dariam certo.
Então, a gente não pode querer moldar o outro, a gente tem que começar se moldando. Eu vou me moldar para viver melhor, para ter um lar feliz, para que o meu marido seja um homem feliz, para que o meu lar seja um lar feliz. E ele, o marido, também tem que entender que ele não... Tem um ditado que diz assim que o pau que nasce torto, né, morre torto. Não, isso é lá um pau, uma madeira. O ser humano tem que se moldar, tem que se melhorar, tem que se examinar, tem que crescer, tem que deixar de lado tanta bobagem. Gente, porque são as pequenas coisinhas, não são as grandes coisas que destroem um lar, que destroem uma família. São as pequenas coisinhas do dia a dia. Mas se você deixa uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, outra coisinha depois, isso vai crescendo, isso vai tomando volume. E de repente, quando você vê, você já não sabe o que fazer com aquilo tudo. Então não deixe que as pequenas coisinhas façam casa junto com você no seu lar. Vá se livrando das pequenas coisinhas. Livrem-se dos ciúmes, que eu gosto de falar para os jovens casais. Livrem-se dos ciúmes. Livre-se de tanta murmuração e reclamação e queixas, parecendo que nada está certo. Comece a olhar o outro, homem ou mulher, comece a olhar o outro e descobrir as qualidades do outro. Você vai descobrir que tem muito mais qualidades que defeito. Faça um teste, juntem-se os dois e escrevam no papel as qualidades do fulano. Eu vou botar aqui. Do outro lado, ponha os defeitos. Ele também vai fazer de você as suas qualidades e os seus defeitos. Se vocês forem pessoas estruturadas, pessoas que se respeitem, pessoas que têm uma capacidade interior maior, vocês até podem trocar de papel para um olhar o que o outro escreveu e procurar melhorar aquilo. Agora, se vocês não têm essa estrutura toda, não troquem, não. Cada um olhe o seu papel e comece a valorizar as qualidades do seu marido e as qualidades da sua esposa. Que quando você começar a valorizar as qualidades, os defeitos vão começar a esvair-se, a diminuir-se. Tudo bem? Era isso que eu queria deixar para vocês. Que Deus diz aqui na palavra. Tem muita gente que não crê na palavra. Uma pena. Você aprenderia a viver de uma forma maravilhosa. Diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Você pode pegar uma carne e dividi-la, vai tornar pedaços. E ele não uma carne, um todo. É carne da minha carne, é osso do meu osso. Não tem como dividir, não é como uma laranja que eu faço gomos. A laranja é feita de muitos gomos, a bergamota. Mas o homem é um todo, alma, corpo e espírito. E quando casam-se, quando juntam-se um homem e uma mulher, é para permanecerem juntos. Eu não quero com isso dizer que pensem, está acusando porque fulano separou do fulano. Não, isso acontece, separam-se. Mas separem-se por alguma coisa muito grave. Não se separem por qualquer coisa. Cansei do casamento.
Ah, o amor se esgotou. Como é que vai se esgotar o amor? Você já pensou que se o amor de Deus por nós se esgotasse? E olha que nós fizemos coisa contra ele, né? E ele está sempre amando, sempre de braço aberto, esperando que o pecador se volte para ele arrependido, e ele está ali, amoroso, carinhoso. Então cuidem do seu lar. A sua família não pode viver numa casa, amados. A sua família precisa viver num lar. E um lar precisa dos dois. Um cuidando do outro, os dois cuidando dos filhos. O amor precisa reinar. O perdão. A sinceridade, o respeito, a amizade. Isso tudo forma um lar. Pensem bem em tudo que eu disse para vocês, né? E eu quero muito que Deus esteja abençoando grandemente as suas vidas. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre você e que abra os seus olhos espirituais, abra o seu entendimento. Sabedoria você pode pedir a Deus que lhe dá de graça, né? E que Ele possa estar dentro do seu lar. Se o seu lar ainda é uma casa, que Ele possa transformá-la num verdadeiro lar e abençoar esse lar. Se Ele estiver dentro do seu lar, dentro da sua família, a sua casa vai ser realmente um lar. Vai ser um pedacinho do céu. Ah, e nunca mais vão ter dificuldade? Não é isso que eu estou dizendo. Até terão dificuldade, mas passarão por elas de uma forma extraordinária, sem se machucar, sem se ferir, sem traumas, sem dores, né? Deus abençoe vocês. Que cada um que escutar este vídeo, que assistir este vídeo, tenha a graça de Deus sobre a sua vida. Que haja mudanças para melhor, que haja crescimento. Que Deus vá transformando a cada dia a sua vida numa vida abundante. Amém, queridos? Até uma próxima oportunidade.